Graças e paz. Graças e paz. Vamos estar iniciando nesse momento a nossa aula da Escola Bíblica Dominical e vamos orar antes de iniciar a palavra. Amém? Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus, Senhor, entrando na Tua presença, queremos Te pedir, meu Pai, uma excelente aula, Senhor Deus, que Teu Espírito Santo possa vir estar presente no nosso meio, Senhor Deus. Com nós aqui, os professores, Senhor Deus, e com as pessoas que estiverem vendo. Que em nome de Jesus, meu Pai, a palavra, meu Pai, ministrada aqui, não possa vir sair, meu Pai, não possa vir ter origem, meu Pai, do nosso coração, Senhor Deus, que possa vir Teu Espírito Santo, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai amado. Guia-nos, meu Pai, conforme a Tua vontade, Senhor Deus. Abençoe cada um que estiver vendo, meu Pai, que essa palavra possa vir ser edificante. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém. Amém. Vamos louvar agora ao Senhor antes de iniciarmos a nossa aula. Amém?
pra sempre vou dizer: em Jesus eu amo você. Em Jesus eu amo você. Agora nós vamos falar um pouco dessa última aula, né? Porque esse mês é o mês de maio e está sendo comemorado o mês da família, né? Então nós já tivemos nosso culto da família com homenagem às famílias da nossa congregação. E agora nós vamos também falar um pouco sobre as responsabilidades de cada um na família, de acordo com as orientações que o Senhor nos deu através da sua palavra. E então, nessa aula de hoje, nós temos como título Todos Familiarmente Responsáveis. E nós usamos como bibliografia a Bíblia da Pregadora, a Bíblia de Estudos, Desafios de Todo Homem, são essas Bíblias que estão aqui. E o livro, eu não estou com o livro aqui agora, mas é o livro que eu li recentemente, que o Emmanuel está lendo agora, que é A Família que Você Sempre Quis, de Gary Chapman. Eu não sei como é que pronuncia, não sei se está certo, mas enfim. Se estiver errada a pronúncia, me perdoe. E eu vou ler uma frase agora, uma frase que ele diz no livro, que diz assim: é a multiplicação de famílias saudáveis que produz uma sociedade saudável. E são as sociedades saudáveis e funcionais que criam um mundo de harmonia. Gary Chapman. Vamos começar com um texto bíblico base. Nós vamos ler só uma pequena parte do versículo, né, que é o primeiro versículo, que é o 21. Deixa eu ver se é esse mesmo. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 21, que diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí, mais pra frente, ele vai começar a falar das responsabilidades de cada membro da família cristã. Introdução. O Dia Internacional da Família, celebrado em 15 de maio, foi instituído pela ONU em 1994. A família foi criada por Deus para que houvesse harmonia e paz entre seus membros e outras famílias e entre outras famílias, formando uma sociedade saudável. Todos os membros de uma família cristã devem buscar um relacionamento de intimidade com Deus, cumprindo suas responsabilidades e servindo uns aos outros em amor e obediência. Amém? Então, assim como nós estamos comemorando esse mês, nós vamos estar falando um pouco sobre as responsabilidades de cada um na família. Porque, como parte desse livro que nós estamos lendo, né, amor? Ele fala bastante sobre serviço, né? Sobre como você pode servir, assim como o versículo diz, se sujeitar um ao outro por temor a Cristo. E a gente, como procurando ser um lar cristão, a gente vai se sujeitar um ao outro e servir um ao outro, da forma como o Senhor nos orientou conforme a sua palavra. O Emmanuel vai... Não, eu vou ler essa parte aqui do início, aí certo. O Emmanuel vai continuar na parte do esposo. Tópico 1. O casamento. Esposo e esposa. O casamento implica centenas de pequenos sacrifícios. Ele interrompe seu tempo e acaba com a sua privacidade,
significa tolerar as imperfeições de seu cônjuge e inclui abrir mão das próprias preferências para que vocês possam fazer escolhas juntos. Essa é uma parcela muito pequena de todas as responsabilidades de um casamento. No entanto, esses sacrifícios trazem recompensas proporcionais, gerando harmonia na família e agradam a Deus. Então, assim como a gente, casou recentemente, tem tido esse choque de culturas, né? Essa questão de tem que deixar de ser o que eu quero e o que ele quer para ser o que nós queremos, né? Assim como a gente vem lendo aqui no texto. Porque a gente precisa fazer pequenos sacrifícios todos os dias. Sobre, por exemplo, hoje eu tô com vontade de comer uma coisa e o Emanuel tá com vontade de comer outra coisa. Ou eu faço a vontade dele ou ele faz a minha vontade, né? Ou então a gente procura um meio termo, uma terceira opção que agrade aos dois. Mas é sempre assim, né? Fazendo concessões. E não só de um lado, senão fica desequilibrado, né? Não só ele tem que fazer concessões, não somente eu também. Então, dessa forma, a gente tem aprendido a servir um ao outro e agradar um ao outro para cumprir, né? Essa questão de você servir o outro, amar o outro e agradar a Deus com isso. E com certeza não é fácil, né? Não é uma questão assim, nossa, maravilhosa, é um conto de fadas. Com certeza não é. Mas quando você tá assim, como me perguntaram, me perguntaram já duas amigas, né? Mandou mensagem, perguntaram, e aí, como é que está a vida de casada? E eu sempre procuro ser positiva, mas ao mesmo tempo sincera, certo? Porque não adianta eu falar assim, nossa, mil maravilhas, né? Tudo. Apesar de a gente ainda vai fazer 3 meses de casados, Sim. mas a gente já teve grandes desafios um com o outro e entendeu que e entende, né, que com o passar do tempo a gente vai se conhecendo mais e precisando praticar ainda mais o amor que nós nos comprometemos a ter um pelo outro. Então, a gente vai ver agora os deveres do esposo e da esposa no casamento e na família. Primeiro ele diz, amar a esposa como Cristo amou a igreja. A referência está em Efésios 5, do 25 ao 27, que diz, vou ler rapidamente aqui. Maridos, amem cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. É bem direto, né? Amar a esposa como Cristo amou a igreja. É você perdoar, é você saber lidar com todas as situações, não de uma forma grosseira, não de uma forma rude, mas você saber equilibrar, saber falar. É como ele vai falar logo mais, é como você tratar a sua esposa, a sua mulher, da forma como você querer ser tratado bem. Porque você não vai querer fazer um mal à sua esposa. Você tem que amá-la, tem que cuidá-la. O segundo ele diz, cuidar da esposa como ao seu próprio corpo. Ou seja, não só você pensar em si mesmo, não só pensar nas suas necessidades, mas pensar nas necessidades dela como um todo. Porque a partir do momento do casamento, como a Bíblia diz, a gente se torna só uma pessoa. Então, não é só mais Emanuel, não é só mais você, mas é você e sua esposa. Ambos têm praticamente a mesma necessidade. O cuidado que você precisa, a sua esposa precisa também. A atenção que você precisa, a sua esposa precisa também. Terceiro, tratar a esposa com dignidade e consideração. Ponderar, né? Acho que é a palavra certa, ponderar. Você saber, como eu falei no início, lidar com situações. A gente não é perfeito, a gente está sempre sujeito a errar,
Principalmente como a Sharon falou no início, há sempre um choque de cultura, duas pessoas totalmente diferentes se juntarem para viver uma vida e criar uma família. Então, é certo que vai ter muitas dificuldades no meio do caminho, muitas discordâncias de pensamentos principalmente, coisas assim. Então, nesse quesito, o esposo na família, você sendo sacerdote dessa família, é crucial você tratar primeiramente sua esposa com dignidade, não a tratando mal, não fazendo nenhum mal a ela, de nenhuma forma, seja com palavras ou ações. E também consideração. É mais uma parte de empatia, você saber se botar no lugar da sua esposa, nas dificuldades que ela pode estar passando, se ela está triste, se ela está com raiva, se ela está incomodada com alguma coisa, você tem que saber se botar no lugar. Não é só uma questão do casamento, mas você ter consideração e empatia é uma questão para a vida toda. Amém? Amém. Os deveres da esposa, né? A esposa deve, em primeiro lugar, amar e respeitar o esposo. Está em Efésios 5:33, que diz assim: Não obstante vós, cada um de si também, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Então, como a gente bem conhece, né, que a estrutura familiar que Deus deixou é que o homem é o sacerdote da casa, a cabeça da família, e a mulher está submissa ao seu esposo. E dessa forma, a esposa deve respeitar o esposo. Porque a Bíblia não fala, a gente colocou aqui amar, né? A Bíblia só escreve que o esposo deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, certo? E o que Cristo fez pela igreja? Ele se entregou por ela, né? Ele morreu por ela. E a gente ouviu uma pregação uma vez e faz uma parafraseando, né? Essa questão do morrer. É você se deixar, né? Morrer o seu eu, né? As suas próprias vontades, aquilo que você queria para si somente, para se doar para o seu casamento, pela sua esposa. Ao ponto que o esposo faz isso pela esposa, ela não tem falta de nada, certo? Ela não tem do que se queixar, ela não tem do que reclamar, nem sentir vazio nenhum. Dessa forma, ela só precisa respeitar. Então, o esposo que ele ama a sua esposa, dá a sua vida por ela, se sacrifica por ela, ele tem uma esposa que a respeita, né? E então, dessa forma, ela só precisa retribuir, é o reflexo do que o esposo é para a esposa. Então, dessa forma, vai haver harmonia entre o casal, quando o marido ama a mulher e a mulher respeita o esposo conforme o seu amor. Mas, dessa forma, a esposa vai estar também mostrando, né, o que é o segundo tópico, que é ser submissa ao esposo, que está em Efésios 5:22, que diz assim: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Então, como eu não poderia ser submissa a alguém que me ama, que me respeita, que me leva em consideração e me trata com dignidade? Então, dessa forma, eu preciso demonstrar o meu respeito e a honra, a submissão àquela questão do que vocês vão precisar fazer juntos, entende? A missão que vocês têm junto, o propósito que uniu vocês. Então, dessa forma, você vai poder se sentir grata e feliz e estar sob uma missão, certo? Porque quando você encontra um homem que ele tem um propósito de vida, tem uma missão de vida, estar sob essa missão, estar abaixo dessa missão, não é algo tão difícil, não é algo tão doloroso, certo? Ter um espírito manso e tranquilo. Em 1 Pedro 3, do 4 ao 6, diz assim: Seja, porém, o interior do coração unido ao incorruptível, traje de um espírito manso e tranquilo.
que é a de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também a si mesmos que se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vos tornastes filhos, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Porque quando há funcionalidade na família, né, onde o esposo se comporta das três formas, como o Emmanuel falou, né, amando a esposa, cuidando da esposa e tratando a esposa com dignidade e consideração, a esposa ela não precisa se preocupar, certo? Ela não precisa se preocupar com N responsabilidades que são do esposo. Então ela vai ter um espírito manso e tranquilo, certo? Então, dessa forma, as partes funcionando cada um como Deus nos orientou, as questões, os papéis de cada um vão sendo mais sucessíveis, né? Você consegue ver que as peças vão se encaixando como um quebra-cabeça. Como a gente vê como é difícil, assim. É difícil um pouco falar sobre família funcional, que todos os membros agem da forma como deveriam agir, segundo a vontade de Deus. Porque a gente vê que tem muitas famílias, né, que falta um membro ali, que precisava estar ali e não tá, acaba sobrecarregando o outro. E dessa mesma forma, como falta um esposo, ou quando falta uma esposa, numa família há esse desequilíbrio, assim também quando há os dois, mas eles não desempenham as suas funções como deveriam. E aí isso sobrecarrega o outro, de forma que eles não cumprem os seus papéis corretamente, né? Como Deus orientou e acaba sendo um pouco desproporcional. E, infelizmente, isso acaba afetando diretamente na criação de filhos. Com certeza. Caso eu tenha filho, se eu como pai não desempenho o papel de pai, que a gente vai falar agora, a Cheryl como mãe não desempenha o papel dela, a criança ela vai crescer com uma tendência... Falta de referência, falta de né? referência, isso. Como a gente viu os deveres agora, do esposo e da esposa, a gente vai ver no tópico 2 sobre a cobertura, pai e mãe. Aqui ele diz: numa família saudável, os pais assumem a responsabilidade de orientar os filhos, ensinar, treinar e disciplinar, equilibrando palavras e ações. Os pais também têm a responsabilidade de prover alimentos físico, emocional e espiritual aos filhos, para que eles se fortaleçam em todas as áreas da vida. Interessante como ele fala no final aqui. Os pais também têm a responsabilidade de prover alimentos físico, emocional e espiritual aos filhos. Ou seja, é uma vida completa. Não é só ensinar meu filho a jogar bola, não é só ensinar meu filho a ler. É você ensinar os valores de Cristo, os princípios morais, os princípios cristãos ao seu filho. Aqui temos 3 tópicos também. Ele fala assim: o desafio de educar o tempo todo. O primeiro ele fala dando o exemplo e mostrando como se faz. É você tomar a atitude, tomar a iniciativa de mostrar para o seu filho o que realmente deve se fazer. Qual é a boa ação, qual é a coisa certa a se fazer. Você dá exemplo. Você mostrar na prática o que é certo e mostrar o que é errado. Isso faz com que a criança ela cresça com essa tendência a seguir seu exemplo. O 2 ele fala: ligando ações e palavras. Isso é interessante, porque assim, se eu quero ensinar uma coisa para o meu filho, para minha filha, eu tenho várias formas de ensinar. Eu posso, por exemplo, se eu quero ensinar algum assunto de história para o meu filho, eu posso simplesmente fazer uma aula para ele, eu posso dar uns livros para ele ler, ou
eu posso levar ele, por exemplo, ao museu. Dessas três formas, é óbvio que se eu levasse ele ao museu, seria mais eficaz. Porque eu não estaria só falando, mas eu estaria mostrando aquele fato de uma forma presente. E assim também em outras formas. É só um exemplo. E assim também é em outros assuntos. A gente não cabe só nós pais só ficar falando o que eles têm que fazer, o que é o certo, mas a gente ligar as ações com nossas palavras. Amém? O 3 ele diz: aprendendo a ensinar e educar. Aprendendo a ensinar e educar. É um complemento desses dois que a gente que eu acabei lendo agora, sobre dar o exemplo, mostrando como se faz e ligando ações e palavras. Você, da mesma forma como que você ensinou, que você educou seu filho vai fazer da mesma forma também. Porque ele vai seguir esse exemplo. Ele vai seguir as atitudes do pai, as atitudes da mãe, onde ele viu o ambiente familiar que ele cresceu. E tem outra coisa muito interessante também, é você tomar como exemplos outras atitudes boas. Se você tem uma pessoa, se você tem uma família que você toma como referência, é importante a gente absorver, né? Sim, é. Absorver como exemplo as coisas boas. Que a Bíblia diz que a gente tem que ouvir tudo e guardar o que é bom, certo? Então, se a gente... Um conselho para casais é que eles tenham um casal como referência, né? Um conselho para pais é que tenham um pai ou uma mãe como referência. Talvez não seja o seu pai ou a sua mãe, talvez não estejam com você hoje, mas ou tem comportamentos das quais não são tão orientados por Deus, né? Mas de todo mundo você pode extrair alguma coisa de boa, né? Dos seus familiares, dos seus amigos, dos pastores, Sim. das pessoas mais velhas que vocês conhecem, que já passaram por essa experiência e, né, hoje você pode ver pelos frutos dele, pelos filhos dele, né, em quais pontos eles acertaram e dessa forma adquirir conhecimento. Eu vou continuar no próximo tópico, que diz a parte já agora dos filhos, né. A menina falou sobre os pais, complementei e eu vou ler essa parte dos filhos. A herança, né? Quando a gente estava escrevendo, a gente pensou naquela casinha, sabe? Diz assim, aquele desenho do pai e da mãe assim, sendo a cobertura da família e os filhos embaixo. E a Bíblia diz que os filhos são herança. Então, uma família funcional precisa estabelecer certas normas e agir de acordo com elas. É nosso amor que temos uns pelos outros e o nosso desejo de ver o bem-estar uns dos outros e o nosso temor das consequências que nos motiva a obedecer. Os filhos devem obedecer às regras do seu lar e obedecer ao Senhor, sendo amigo de Deus e buscando a intimidade com o Espírito Santo, através da prática constante da oração e leitura da Palavra de Deus. Então, toda a sociedade, né, toda a instituição e a nossa família não é diferente, precisa haver regras, né? Precisa haver o momento em que os filhos vão estudar, o momento em que vão ajudar nas atividades domésticas, momentos de lazer. O pai e a mãe, se os dois trabalharem, se só um trabalhar, tem um momento de ir para o trabalho, um momento de voltar, um momento de ir dormir. Então, todas essas regras, né, são estabelecidas ao longo do tempo, conforme as necessidades vão surgindo, as regras, e precisam ser obedecidas para que haja, né, um bom funcionamento do lar. Porém, a Bíblia mesmo fala que a estutícia, ela nasce no coração, né, da criança quando nasce, e ao longo do tempo, essas regras vão sendo utilizadas justamente para tirar essa teimosia, né, essa questão de você sempre querer fazer aquilo que não era para ser feito. Então é interessante que pra gente conseguir
ter esse espírito manso e humilde e obediente ao Senhor, é preciso que haja uma constante busca, né, aperfeiçoamento, e é o que fala aqui no primeiro tópico, o desafio para os filhos cristãos, né, que é buscar conhecimento em Deus. A Bíblia fala aqui em Oséias 6, versículo 3, que nós devemos buscar conhecimento do Senhor, né? Conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor, ou seja, não é uma leitura de um versículo, de um livro que eu li na Bíblia que já me fez conhecer o Senhor. É uma prática constante. E essa prática não é só para crianças que estão indo ali na classe das crianças da escola dominical, não só para os jovens e não só para os pais, mas para todos, crianças, jovens, pais, mães, esposo, esposa. Todos nós devemos procurar quais são as nossas responsabilidades e principalmente na família e principalmente buscar o crescimento em Deus. Porque o jovem, assim como nas cartas de Paulo, que diz que o jovem ele tem que se gastar na obra do Senhor, porque o jovem ele tem muita energia, ele tem muita força, então ele precisa se gastar essa energia da melhor forma possível, né? Então se dedicando ao Senhor, se dedicando à obra e buscando a prática constante da oração e leitura da palavra vai ser a chave, né, para você conseguir vencer as tentações desse mundo e também agradar o coração de Deus, se preparar para ter a sua família, porque, claro, existe aquele, como Paulo diz, né, quisera eu que vocês fossem como eu, né, que vocês fossem como eu sou, né. Paulo, ele seguiu uma carreira solo, né, então ele, com, claro, o apoio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas nem todo mundo tem esse dom, né? Muitas pessoas têm aquele sonho, né? Quando começa a despertar o desejo por uma pessoa, né? E isso começa a levar a pensamentos de querer um dia se casar e formar uma família. E dessa forma você precisa primeiro cumprir as suas obrigações de filho, né? Para que um dia você possa ser um bom pai e uma boa mãe. Um bom esposo e uma boa esposa. O próximo tópico diz obedecer aos seus pais. Em Efésios 1-3 diz assim: Filhos, obedecer aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E o 3, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Amém. Então, é preciso que os filhos entendam que os pais estão aqui na Terra para orientar e guardar e proteger e ensiná-los as melhores coisas possíveis. E dessa forma, não tem como você querer ser uma boa pessoa para fora se dentro de casa, né, você não honra, não obedece aos seus pais. Então a gente tem vários ensinamentos, né, e como honrar e como obedecer os pais. E para que você realmente tenha uma boa vida, uma vida prolongada na Terra, para que você tenha bons frutos na sociedade, né? Porque quem aprende a ser um bom filho aprende a ser um bom esposo, aprende a ser um bom empregado de uma empresa, aprende a ser um bom líder. Então, isso para galgar, né, vários degraus de sucesso na vida. E o primeiro deles é sendo um bom filho. Em Provérbios 24-27, ele diz assim: Não construa sua casa, nem forme o seu lar, até que as suas plantações estejam prontas. Você esteja certo de que pode ganhar a vida. Ou seja, né, a gente não pode querer formar a nossa família, né? Um jovem, por exemplo, ou um moço ou uma moça, antes que ele possa ter um emprego, algo assim, a oferecer para o outro, algo com que ele possa se sustentar. Então, a gente tem aqui uma parte extra da lição, que vocês vão estar acompanhando no PDF. A Cheryl vai falar melhor essa parte das referências. A gente vai falar um pouco sobre
é uma questão que é abordada em um dos outros livros do Gary Chapman, que são as 5 linguagens do amor. Aí ele fala sobre as 5 linguagens. Eu vou ler e comentar um pouco, mas a gente não vai se aprofundar muito e vai ficar como exercício da nossa classe. Palavras de afirmação, tempo de qualidade, toque físico, presentes e atos de serviço. Então, explicando bem por alto cada uma delas, né? Palavras de afirmação é quando você elogia a pessoa que você ama, você, né, diz o quanto essa pessoa é... elogiando e exaltando a característica que você acha mais legal dela, né? Se é inteligente, se é bonito, se é forte, esperto. Então, é elogiando, né? E também falando palavras de encorajamento, né? Então, quando você fala, de repente, tá fazendo um exercício com seu filho e ele diz assim, eu não consigo, eu não vou, não sei. Aí você, como pai, pode dizer assim, não, eu sei que você consegue, meu filho, você é capaz e tudo mais. E dessa forma você está dizendo palavras de encorajamento. Tempo de qualidade é quando você dedica um tempo para essa pessoa e você demonstra o quanto ela é importante para você, porque uma das melhores coisas presentes que você pode dar a alguém é o seu tempo, certo? Então, quando você dedica tempo para conversar com a sua esposa, seu esposo, com seus filhos, fazer uma atividade em que vocês se relacionem melhor, não simplesmente sentar e assistir um filme, por exemplo. Aí vocês dois estão dando atenção para a TV, certo? Não é exatamente isso. Não é passar um tempo juntos, mas é ter um tempo de qualidade, onde você consegue ouvir o outro e ele consegue se expressar para você. Então, uma caminhada em que vocês podem conversar sobre um determinado assunto, isso seria como um exemplo de tempo de qualidade. Toque físico. Então, aquelas pessoas que gostam muito de carinho, né? Fazer o cafuné, coçar as costas. Então, existem muita gente assim que quer estar todo o tempo de mão dada, abraçado. Então, essa pessoa tem essa linguagem, né? Sim. De representar o amor, né, Manoel? Então, e também tem os tipos de presente. Presentes é realmente você dar alguma coisa para alguém, né? Não precisa necessariamente ser um presente caro, né? Um relógio super caro. Ou então... sei lá, algo que seja muito significativo. Não é significativo, eu quero dizer. Muito expressivo, né? Mas que seja um presente que tenha um significado, né? Pode ser uma pulseira que tenha alguma palavra, alguma coisa que seja significativa para essa pessoa, certo? Sim. Então, dessa forma, ela vai se sentir importante para você e, enfim, que seja algo que represente bastante uma coisa entre vocês, né? Por exemplo, alguém que sempre quando sai de casa traz uma lembrancinha, alguma coisa para os filhos, para a esposa. Dessa forma, ela está representando que a sua forma de amar e de receber, de expressar amor, é através de presentes, não necessariamente presentes caros. Atos de serviço. É também quando você entende e demonstra amor dessa forma. Por exemplo, comprando alguma coisa para alguém, indo lá no supermercado, indo lá pagar uma conta, fazendo algum serviço, entendeu? Você acordar e trazer um café da manhã para sua esposa na cama, ou então a esposa saber que, poxa, sei lá, aquele é o boné preferido do meu esposo e tá lá sujo, vou lavar e já deixar prontinho para quando ele quiser usar. Ou então, sempre tá fazendo alguma coisa para servir o outro, Sim. certo? É dessa forma, organizando algo. Eu acho que fica mais claro quando você tem alguma atividade mais que você reconhece que o seu esposo e que sua esposa gosta, que seus filhos gostam. Por exemplo, que seu filho gosta de comer pipoca, aí você vai lá e vai de vez em quando, né? Quando for possível fazer uma pipoca para ele, algo bem especial.
Então, servir alguém dessa forma com atos de serviço é uma das linguagens do amor. Então, dessa forma, um exercício que a gente quer deixar, depois eu vou ler a conclusão e finalizar a aula, é que você faça esse exercício com a sua família, certo? Todo mundo pode estar assistindo, mesmo quem não está participando da gincana. É muito legal que você pesquise sobre esse livro, se conseguir ler. Tem até leitura do livro no YouTube que eu encontrei. Para quem quiser só ouvir. 5 horas de vídeo. Então, como eu gosto de ser amado? É uma coisa importante, é você identificar. Não simplesmente amar e tentar servir o outro, mas identificar como ele gosta de ser amado, né? E você também deixar claro como você gosta de ser amado. Então, como eu gosto de ser amado? Qual é a linguagem como se fosse a nossa linguagem, entendeu? A minha linguagem mãe é o português. Mas se eu estudar um pouco, né, de inglês, ela já fica sendo a minha linguagem secundária. Então, a gente no caso, quem fala inglês e português é bilíngue, mas tem sempre a língua mãe, a linguagem primária, que é a do seu país de natureza. Então, dessa forma, tem gente que você pode expressar as 5 linguagens do amor, mas sempre uma vai prevalecer a outra. Então, é importante que você identifique como que eu gosto de ser amado. Será que eu gosto muito mais de ser elogiado? Ou se eu gosto de receber os mimos de vez em quando? Se eu gosto muito daquele carinho físico? Então, dessa forma, e identificar da sua família, como a minha família gosta de ser amada. Então, a gente está falando sobre família. Então, para melhorar esse relacionamento entre família, é importante que a gente identifique como que o outro gosta de ser amado, né? Então, dessa forma, eu vou conseguir expressar para ele melhor que eu me importo e que eu amo de verdade. Da forma e da linguagem como ele entende. Amém? Amém. Vamos partir para a conclusão. Ele diz assim, na lição: a atitude de serviço deve ser aprendida e praticada primeiramente na família. Porém, uma vez estabelecida no lar, deve ser estendida à comunidade como um todo. Ou seja, esse princípio de você servir, de você ser servo, ele tem que começar na família para que você e seu filho possam levar isso para fora de casa e levar esse bom testemunho. O bom aprendizado deve refletir em todas as áreas ao seu redor, na comunidade, na escola, no trabalho e até os confins da terra. Portanto, estaremos cuidando do nosso lar e fortalecendo o reino de Deus para cumprir a grande comissão. Então, que possa nascer na nossa família bons exemplos de servos, de pessoas que possam espalhar até os confins da terra a palavra de Deus e o bom testemunho. Amém? Amém. Vamos orar nesse momento para encerrar a nossa aula. Amém? Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, meu Pai, por essa aula que o Senhor permitiu acontecer, Senhor. Obrigado por cada pessoa, meu Pai, que está assistindo, Deus, que se dispôs a assistir, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que a palavra dita aqui possa ficar no nosso coração e dar fruto, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai amado. Abençoe cada pessoa, meu Pai, que está vendo, Senhor Deus, a família, meu Pai. Que você possa vir ter grandes planos e projetos, meu Pai, para nós, Senhor Deus. Que a gente possa te buscar, meu Pai. Que a gente possa te servir, Deus, de todo o nosso coração, Deus. Fazer o Senhor o centro de nossa vontade e de nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai amado. Esteja com cada um de nós, Senhor Deus. Esteja conosco, meu Senhor. É o que te pedimos, Pai amado. Em nome de Jesus. Amém. Amém.